Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Eu estou muito feliz em estar mais uma vez aqui nesta noite, nos nossos estúdios da LDTV, para trazer para vocês uma mensagem de fé, ou seja, uma mensagem de Deus para o meu coração e o seu coração. No nosso podcast, mais um episódio, Fé Efetiva, a fé que dá resultados, a fé que mostra realmente o resultado, e o resultado é que faz a edificação da vida, a edificação de cada um que passa a ouvir uma mensagem de fé. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Então, antes de nós iniciarmos nesta noite, eu tenho um texto aqui muito rico em relação ao poder da palavra e a autoridade de um homem que representa o poder de Deus na sua vida. Eu gostaria que você que está nos assistindo pela primeira vez, ou você mesmo que já nos assistiu, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Para que você possa contribuir para que essa mensagem vá mais longe, que o YouTube possa reconhecer como uma mensagem relevante, né? Para que outras pessoas possam também ser edificadas com esta palavra de fé. Amém, queridos? E eu quero também mandar um abraço aqui para o meu amigo e presbítero Davi, né, que está sempre conosco aqui na igreja Assembleia de Deus Palavra da Vida, presidida pelo pastor Júnior, Lídio Júnior, né, homem de Deus, homem de fé, homem de oração. Em breves dias estará conosco aqui também, trazendo uma palavra de fé, uma palavra profética, uma palavra de edificação para o seu coração, né? Deus tem usado ele poderosamente na palavra profética e na palavra da fé. Amém, queridos? E tem edificado vidas. Nós temos vivido momentos ali muito edificantes para a glória de Deus. Então, o presbítero Davi, que está conosco ali também, né? E todos os irmãos ali do ministério, que Deus continue abençoando as vossas vidas, para a glória de Deus. Quero abraçar o meu amigo Alex, a sua esposa Sandra, lá da Sorvetes e Cia, distribuidora de açaí, sorvetes, cremosinho, né? A Páscoa está chegando aí, tem produtos para confeitaria, sorveteria, tem muita coisa bacana lá, no preço muito acessível, ali na Almeida Barreto, centrão de João Pessoa, tá bom, gente? O meu amigo Alex, né, nosso patrocinador, cliente nosso e patrocinador dos nossos projetos. Que Deus continue abençoando e dando o crescimento. Eu já profetizo prosperidade, mais crescimento, né? Não só na área financeira, área espiritual também. Que Deus continue abençoando a sua vida, Alex e Sandra, esse casal maravilhoso, esse casal abençoado para a glória de Deus, né? E uma equipe que ele tem também maravilhosa. Quero abraçar também meu amigo Leonardo, né, proprietário, com toda a sua equipe, lá das lojas La Festa Prime, distribuidora, a Eliar Bombonieri. São 3 grandes lojas também ali no centrão de João Pessoa, no Mercado Central, para a glória de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso amigo Leonardo, nosso cliente, patrocinador dos nossos projetos aqui da LDTV e também da LD Comunicação e Marketing, né? E que Deus possa prosperar. A Páscoa chegando, tem um estoque tremendo, né? Já estou sabendo que tem um estoque tremendo de chocolates, preço super promocional. Durante todo o período da Páscoa, você vai lá, segue o Instagram da Loja da Festa, né? E aí você vai vendo as novidades e as promoções. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando meu amigo Leonardo, né? Para a glória de Deus, com toda a sua família, toda a sua empresa, né? Suas empresas, seus colaboradores, que Deus continue abençoando, dando saúde, paz e prosperidade. Amém? A mensagem de hoje será uma mensagem, né? Eu não vou alongar muito, é uma mensagem relativamente curta, mas muito edificante, né? O importante não é uma mensagem de muito tempo, né? Eu creio que nós teremos mais tempo quando tivermos com os nossos convidados aqui, vamos estar interagindo na palavra, palestrando aqui, mas hoje trarei uma palavra reduzida, uma palavra, né, relativamente mais curta, mas tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? E eu quero falar da palavra nesta noite no livro
de 1 Reis, né? Gostaria que você pudesse, você que vai nos assistir, não somente hoje, né, nessa palavra, mas você vai assistir em outro tempo, mais à frente. Então, você vai abrir sua Bíblia, você vai conferir conosco 1 Reis, capítulo 17. Eu quero falar do profeta Elias, né? Um homem cheio de autoridade, um homem cheio de ousadia, um homem cheio de intimidade com Deus, um homem cheio de aproximação com Deus e conhecimento de Deus, né? Ousadia, fé, poder de Deus, intimidade. O homem era tudo que você possa imaginar de Deus, a representação total de Deus na sua época, né? Na terra, para a glória de Deus. E a Bíblia diz aqui no livro do 1 Reis, capítulo 17, a temática diz: Elias prediz grande seca, né? E covos o sustenta. Isso é um relato muito profundo, né? Espiritualmente falando, muito poderoso. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor teu Deus, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha a confiança dele. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha essa afirmação, né? Nós vamos ler aqui o versículo primeiro apenas, depois nós vamos ler outros versículos para a gente fazer a complementação da mensagem. Mas a princípio, amados, queridos irmãos, amigos, eu quero dizer para você até mesmo que vai estar assistindo essa mensagem, que você não tem ainda uma aliança com Deus, que você ainda não entregou a sua vida para Jesus. O intuito desta mensagem é de um âmbito espiritual, de salvação de vidas, de aproximação de pessoas com Deus, porque Deus é tão real quanto eu e quanto você, não é? Deus, ele é um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que escuta, o Deus que fala, o Deus que responde, o Deus que pergunta, né? O Deus que pergunta e o Deus que responde, o Deus que opera, o Deus que realiza, o Deus que faz milagres e maravilha. Ele é real, ele é um Deus poderoso, ele está conosco todos os dias, né? Ele está aqui nesse momento comigo e ele está aí onde você está também. Amém? Então, do jeito que eu posso estar comunicando aqui com ele, você pode também orar, você pode clamar, você pode pedir. Mas para você que ainda não tem uma aliança, o que é uma aliança com Deus? Uma aliança com Deus é você entregar a responsabilidade da sua vida para ele. Daí então você passa a se esvaziar de si mesmo, né? Da sua autonomia, do seu orgulho, da sua autoridade, de tudo, do seu eu, e você agora entrega tudo a Deus. Tem um louvor, a gente canta muito lá na igreja, diz assim: quando tudo deixares no altar, né? Eu não lembro agora, não estou bem lembrado da letra, mas tudo acontece quando tudo você deixar no altar, ou seja, entregar ao Senhor. Então, entregar a vida. O apóstolo Paulo, né, um dos apóstolos referência para nós que somos considerados um povo que não somos da linhagem de Israel, literalmente falando, né, da linhagem de Israel, mas nós fomos alcançados como filhos adotivos, né? E nós fomos agora chamados por Deus, nós que não éramos da aliança, mas nos tornamos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito forte, muito gloriosa, e nós aprendemos com isso. E ele diz assim, depois que ele entregou a sua vida, depois que ele teve experiência com Deus, entregou toda a responsabilidade da sua vida, ele diz: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer dizer o seguinte: toda a minha vida está nas mãos dele, ele direciona, né? Ele cuida,
ele ordena, ele dá, ele tem todos os cuidados com a minha vida, o apóstolo Paulo quer dizer isso. Então, da mesma maneira, é comigo e pode ser com você. Isso é aceitar, né? Isso é aceitar, ou seja, receber a Jesus como Senhor. Tomar posse daquilo que ele já lhe entregou, né? O que é receber a salvação? O que é aceitar Jesus? É receber uma bênção, né? É simplesmente receber algo que ele está doando para você, como ele doou para mim, gratuitamente a salvação. E ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Então nós anunciamos gratuitamente a salvação de Cristo Jesus. Quando na cruz do Calvário ele abriu os braços e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ele consumou, né, a salvação, venceu o pecado, venceu a morte, venceu as enfermidades, venceu tudo por nós e nos colocou num lugar de filho de Deus. Amém, querido? Então, que você possa entender esta palavra, abrir o seu coração para Jesus, deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. Você tem direito à salvação. Ele pagou o preço por ela, né? Você, independente do que você pense, do que você se sinta, do que você possa até se culpar por alguns pecados ou por multidões de pecados, mas a Bíblia diz que ele pagou o preço. E você não tem que pagar mais nada, você tem apenas que receber. Ele está doando, ele doou a sua vida, ele doou a salvação para você. E você agora simplesmente diz, eu quero essa salvação, eu recebo, e faz uma confissão. E quando você confessa, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu aceito a salvação que conquistaste para mim. Você até em casa, sozinho, você pode confessar diante dele. E depois você vai em alguma comunidade cristã, evangélica, né, de um povo, e você faz essa confissão publicamente. E você se intitula servo, filho, filha de Deus, né? E aí o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. O Espírito Santo passa a fazer morada. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E você vai se tornar uma pessoa livre. Livre de tudo que está lhe acarretando peso, que lhe está amarrando conscientemente de pecado, de culpa, de sofrimento, de angústia. O Espírito Santo vai libertar você de uma maneira poderosa e extraordinária. Amém, queridos? Então eu quero trazer esse texto sobre o profeta Elias, um homem cheio de ousadia, cheio de fé. A Bíblia diz que na época que ele viveu na terra, ele presenciou a posse de um rei chamado Acabe. O rei Acabe, ele passou a assumir o reinado de Israel. O povo de Israel havia já tendo vários reis passando por domínio do povo. E chegou aqui no período em que o rei Acabe assumiu a liderança do povo de Israel como um rei. Porém, o relato dos seus atos não foram positivos, ou seja, não foram agradáveis aos olhos do Senhor, nosso Deus. Não agradou a Deus, e quem não agrada a Deus, imagina, se não agrada a Deus, começa a cometer, né, delitos, começa a adulterar a palavra do Senhor, aí então passa também a desagradar ao povo, porque o povo de Israel já tem a sua cultura, né, religiosa, a sua cultura de fé em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, né, o Deus que veio trazendo a cultura de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus milagroso, de um Deus grandioso no meio de um povo que creu no seu Deus e fez história, né, através da fé do povo, porque o que realmente relativa a tudo isso e efetiva é a fé. Então Elias, um homem cheio de fé, quando ele foi chamado por Deus, Deus lhe deu algumas instruções, o Senhor lhe deu algumas orientações, né, espirituais, e aí ele começou a servir a Deus como profeta. E como profeta ele tinha autonomia, ele tinha autoridade de falar a palavra de Deus. E um homem era tão cheio de Deus, tão presente, né, de Deus, que ele chegou
mediante a atitude do rei de Israel, que desagradou todo o povo, né? E houve, assim, diversas críticas, né? E o sofrimento do povo também, por conta das suas atitudes e da sua falta de respeito com Deus, da sua falta de amor com Deus e com o povo, e o desrespeito com o povo. Ele até levantou, né? Ele fez algo até além do que outros reis não haviam feito. Além de pecar, além de adulterar a palavra, os ensinamentos da palavra, ele edificou um altar a um outro Deus, ou seja, a um Deus que era conhecido Baal, né? Um Deus chamado Baal. Ele levantou o altar na cidade de Samaria e induziu o povo a adorar Baal. Isso realmente trouxe uma indignação tremenda diante de Deus, né? A ponto de que Deus não chegou nem a se aproximar dele para orientá-lo, e designou Elias para que Elias fosse tomar as devidas providências, né? E ali o profeta Elias chegou, cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de poder, e disse: olha, Acabe, mediante a tua desobediência, mediante a tua falta de respeito com o nosso Deus, com o nosso povo, né? Eu estou conjecturando aqui porque todas essas palavras, eu acredito que Elias chegou diante dele, apresentou suas atitudes, sua incompetência, né? A sua inoperância na fé, e ali Elias demonstrou tudo para ele e disse: olha, você vai ser castigado, eu vou ordenar, segundo a minha palavra. Eu creio que Elias falou: olha, segundo a minha palavra, eu vou ordenar que neste lugar, durante esses anos aqui que eu vou determinar, não vai chover sobre a terra, não vai haver orvalho, segundo a minha palavra. E ali Elias profetizou, repreendeu o rei Acabe diretamente, sem medo, não é? Sem medo nenhum. E ali o que aconteceu? Passados os dias, passados os tempos, ficou sem chover. E antes desses dias, o Senhor falou com Elias novamente, né? E falou para Elias, para que Elias pudesse se afastar e fosse a um lugar reservado, a um lugar mais seguro, porque, obviamente, o rei Acabe, amados, ele já estava transtornado. Quando uma pessoa ela se afasta da presença de Deus e passa a adorar ídolos, né? Constituir ídolos para si e desobedecer a voz de Deus, desobedecer a palavra de Deus, aí então entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo fica praticamente inativo, né? A palavra de Deus fica inativa na vida dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa... Por que o Espírito Santo não tem autoridade? Não, tem sim. A palavra não tem autoridade? Tem sim. Mas não vai agir na vida de quem não quer receber, né? O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, venha, negue-se a si mesmo, tome sobre si a responsabilidade e siga-me, né? Então, o que é que a Bíblia diz aqui sobre o rei Acabe? Ele se corrompeu completamente, se corrompeu totalmente, né? Ainda casou com a rainha Jezabel, que era de um povo pagão, de um povo completamente... de uma mentalidade distorcida, de uma prática religiosa distorcida e que não agradava a Deus. E ele se envolveu com tudo isso. E desagradando a Deus, o profeta Elias, amando do Senhor, usando a autoridade, usando a fé, né? Porque para direcionar uma palavra dessa contra um rei, precisa estar cheio de fé. Fé para que pudesse profetizar, para que pudesse usar a palavra de autoridade, e aí não temer. Uma fé para falar sem medo, sem dúvida, na confiança, uma fé efetiva, uma fé poderosa, que realmente muda situações, e mudou todo o quadro. Então, meus queridos, nós vemos que a atitude de Elias, usando a palavra da fé, ele mexe com todo o ambiente daquele tempo, daquela época, né? Naqueles dias. Ele mexeu com o sistema climático, automaticamente parou de chover,
não chovia mais na terra, nem orvalho. Então perturbou o rei Acabe. E aí Deus o levou para um ambiente seguro, né? E diz aqui no versículo 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que vos ali alimentem. Então, olha só. Então, como houve aquela mudança climática, houve aquela situação complicadíssima, né? Em meio ao caos que começou a surgir na terra, e aquela pressão, o profeta Elias ouviu mais uma vez a voz do Senhor, né? A pessoa, quando está andando sobre a direção de Deus, ela é orientada pelo Senhor, ela ouve a voz de Deus e obedece. Para obedecer a voz de Deus, precisa ter fé. A fé é que move tudo. Para agradar a Deus, precisa ter fé, né? É o que aconteceu com o profeta, ou melhor, com o patriarca Abraão. A Bíblia diz que pela sua fé e pela sua atitude de fé e pela sua confiança em Deus, ele agradou a Deus até se tornar amigo de Deus. Então veja que para que possa se tornar amigo de Deus, ter intimidade com Deus, é preciso fé. É preciso botar a fé em prática. É preciso ver a fé agir, né? Ter uma fé operante, ter resultados da sua fé, para que realmente possa se tornar amigo de Deus. Porque Deus, ele é poderoso. E quem anda com Deus se torna poderoso também. Assim como o profeta Elias, um homem cheio do poder de Deus, poderosíssimo nas suas palavras, ordenou que não chovesse, não choveu, e ali Deus o levou para uma outra experiência, né? Uma outra experiência de fé. Chegando na beira desse riacho, aonde nós falamos agora, chamado de Querite, né? O texto é muito conhecido, história bem conhecida. Eu estou fazendo algumas reflexões aqui. Chegando lá, pela fé, tudo envolve a fé. O Senhor falou, né, para ele chegar lá e ficar naquele lugar, e Deus ordenou aos corvos, animais, trazia pão pela manhã e trazia pão à tarde para que Elias pudesse se alimentar. Mas enquanto isso estava o tumulto acontecendo no reinado do rei Acabe, né? E ali o que ele mais desejava, imagino que seria matar o profeta Elias, pegá-lo, persegui-lo, trazê-lo de volta, né? É como se alguém, se ele pudesse, ele já teria até mesmo mandado capturar Elias, mas ele estava em um lugar seguro, porque Deus coloca o seu povo em segurança diante do inimigo. Quando o inimigo se aproxima para atacar, a Bíblia diz que o inimigo está em derredor, o inimigo está sempre tentando atacar, mas nós estamos sempre na proteção do Senhor. A sua vida, a sua casa, a sua família está na proteção do Senhor. Amém, queridos? Então, o que eu quero, não quero alongar muito nesse texto, falar de muita experiência de Elias, eu quero falar da fé, da atitude, da operança, né? Entendeu? Da fé que opera, da fé que realiza, a fé realmente efetiva na vida de uma pessoa, que faz mudar quadro, mudar circunstância, muda tudo quando você usa a sua fé. Não temas, use a fé que você tem. Ah, mas a minha fé é muito pouca. Use a fé pouca que você tem, porque na experiência de Elias, passados os dias aqui na beira do rio, o rio secou, né? A Bíblia diz que o riacho secou, porque não estava chovendo, e o Senhor novamente falou para Elias, disse: Elias, vai para o deserto de Sarepta, vai lá para Sarepta, porque lá tu vai ficar na casa de uma mulher viúva, a qual ela vai te alimentar, que eu já ordenei. Tudo é ordenança do Senhor. Glória a Deus. Tudo é ordenança do Senhor. É direcionamento, é orientação, né? É o propósito de Deus. É Ele trabalhando de uma maneira poderosa e extraordinária para realizar o seu propósito de fé. Cuidando de vidas, libertando vidas, salvando vidas e operando milagrosamente. Amém, queridos? Então ele se direcionou à casa daquela viúva. E a experiência, né?
de imediato a gente imagina como Deus falou assim, olha, eu ordenei aquela mulher que ela vai te sustentar. Aparentemente, a início do texto, dá para imaginar que seria uma mulher viúva rica, uma mulher de posses, uma mulher de condições, porém a mulher não tinha nada, além da seca que já enfrentava, né? Da falta de água, ela também não tinha mais alimentos. E quando Elias chegou na sua casa, Elias chegou no momento em que ela ia fazer a última refeição. Elias chegou no momento em que ela ia usar seu último recurso de alimentos para se alimentar e alimentar o seu filho. Mas aí chegou um homem cheio de fé, chegou um homem cheio de autoridade, uma fé efetiva, uma fé operante, uma fé em Deus e uma fé na palavra. A palavra que estava em si mesmo, ele cheio de fé, cheio da palavra, cheio da autoridade. E quando ele solicitou daquela mulher que lhe proporcionasse um pouco de água, ela foi buscar, e ele também pediu um pouco de pão, e ela disse, olha, assim como vive o Senhor teu Deus. Olhe que as palavras daquela mulher, ela reconhecia quem era Elias, ela sabia que Elias era um profeta de Deus, e ela disse, assim como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho preparado para que possa te servir, a não ser um pouco restante de uma farinha na panela e um pouco de azeite restante na nossa botija. Estarei justamente indo fazer um bolo para mim e para meu filho, para que possamos comer, depois esperarmos a morte, porque não temos mais provisão. E Elias, cheio daquela fé, cheio da autoridade, cheio do poder, aleluias, glória a Deus. Ele disse, vai, porém, faz segundo a tua palavra, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, né? Elias agora não profetizou mais segundo a sua palavra, ele disse, porque assim digo eu, ou ele não usou também o termo de dizer, porque segundo a minha palavra, não, ele disse, porque assim diz o Senhor, a palavra de Deus estava em Elias, Deus falando através de Elias, e Elias falando através de Deus, através da sua palavra. Quando Elias falava, era Deus falando. E quando Elias falava, e quando Deus falava ali, era Deus falando. Então, Elias falou, assim diz o Senhor, não, porque não faltará da tua panela a farinha, não acabará da tua botija o azeite. Glória a Deus. E aquela mulher creu naquela palavra. A fé daquela mulher foi efetiva, a fé daquela mulher foi radiante, né? Porque ela creu no que Elias profetizou. Disse, olha, você vai lá fazer, porque a partir de hoje a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. A multiplicação chegou, a provisão chegou pela fé. E aquela mulher saiu dali já cheia de fé. Preparou o bolo, preparou a alimentação, levou para o profeta Elias. E ali, a Bíblia diz que ele viveu muitos dias ainda naquela casa, até que a provisão, até que chegou o tempo da chuva, o tempo em que Deus removeu Elias dali. E Elias foi ter um encontro com o rei Acabe. Você já conhece a história, não vou contar mais não vou acrescentar mais a história, mas eu quero falar apenas da prática da fé. Né? O objetivo do podcast Fé Efetiva é despertar em mim a cada dia, despertar em você a usarmos a fé, porque estamos nos últimos dias, né? Estamos vivendo tempos de precisamos usar a fé para viver e desfrutar da benevolência do Senhor, dos benefícios, da plenitude do Espírito Santo. E só podemos alcançar tudo através da fé, porque tudo que vem de Deus vem pela graça, mas para recebermos é pela fé. Tudo é pela graça. O Senhor nos dá tudo, salvação, paz, alegria, saúde, tudo é a graça de Deus. Ele nos entrega, né? Como salvação, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, tudo é dom de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, mas para receber é mediante a fé. E aquela mulher recebeu a profecia de Elias através da fé, preparou aquele alimento, entregou, e daí para frente não faltou mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida.
né? Ainda que você esteja vivendo momentos de escassez, situações complicadas financeiramente, né? Está com dificuldades, está com portas fechadas, eu quero profetizar que portas se abrirão na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, prosperidades, né? Na sua família, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Tudo venha a ser próspero, tudo venha a crescer na sua vida em nome de Jesus. Mas abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para Jesus. Passe a crer mais na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela tem o poder de penetrar no coração, fazer uma mudança, arrancar, né? Só a palavra de Deus arranca poderosamente a maldade do coração das pessoas, a angústia, a tristeza, né? O ódio, a ira, pessoas que estão vivendo angústia, de ódios. Nós estamos vivendo agora, estamos vivendo o ano de 2026, estamos hoje, né, mês de março de 2026, chegando ao finalzinho deste mês, e nós estamos aí presenciando tantas tragédias, tantas coisas terríveis, né? Tantas notícias tristes, terríveis. Eu não tenho hábito de estar vendo notícias terríveis, tristes, mas nós não podemos também nos calarmos diante de situações que estão acontecendo, principalmente na área do feminicídio, né? Que tem crescido de uma maneira terrível no nosso país, no nosso Brasil. Estava vendo um caso hoje, né, em um vídeo do Instagram, e ali eu estava fazendo uma oração, repreendendo. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas nós sabemos que é a operação do mal, né? Assim como o rei Acabe se encheu de maldade no seu coração, assim como se juntou com Jezabel, se encheu, deixou entrar a maldade, o ódio no seu coração, se distanciou de Deus, se distanciou do Espírito Santo, se distanciou da palavra, se distanciou do amor de Deus, se distanciou do ensinamento da palavra, e aí se encheu da maldade no seu coração. Quando alguém não come uma comida boa, se alimenta de uma comida ruim. Quando alguém não dorme bem, dorme mal. É isso que acontece na vida do ser humano. E eu estava vendo os casos que estão acontecendo, a influência maligna, né? O espírito da morte, o espírito das trevas, da morte que está invadindo a mente das pessoas, que está invadindo. E eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu quero neste momento, através da minha fé e através da minha palavra, segundo diz, assim como o profeta Elias usou a sua autoridade, usou a sua fé, eu quero também me inspirar na autoridade do poder da palavra, me inspirar também assim como Elias, né? Porque até eu já tenho experiência, em usar a experiência de Elias e o poder que Elias usou na palavra. Uma certa vez eu me deparei de uma situação em que uma entidade espiritual das trevas se posicionou diante de mim, manifestada em uma pessoa, né, de um alto escalão dentro da entidade, dentro do seu segmento espiritual, da sua cultura religiosa, e aquela entidade espiritual, ela se aproximou de mim, colocou o dedo na minha cara e falou o seguinte: aqui você não tem autoridade contra mim. E quando ele botou o dedo na minha cara e falou assim, aqui você não tem autoridade contra mim, eu me lembrei automaticamente, ou melhor, o Espírito Santo me fez lembrar do profeta Elias, né? Me fez lembrar do profeta Elias, e quando Elias usou a palavra de autoridade, disse, se eu sou homem de Deus, aconteça assim e assim. E do jeito que ele falou, aconteceu imediatamente. Né? Ele disse, desça porém fogo do céu, e desceu fogo do céu. E naquele momento eu falei para aquela entidade espiritual das trevas naquele dia, eu disse, olha, se eu sou homem de Deus, você vai cair de joelho agora aqui na minha frente e na frente de todos que estão aqui. E imediatamente aquela entidade se dobrou de joelho naquele momento.
Louvado seja o nome de Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada ao poder de Deus, a palavra é o nome do Senhor Jesus, porque é na autoridade dele que nós realizamos os sinais, os milagres, as maravilhas, o poder de Deus em operação através da fé. Então eu quero neste momento, através desta fé, desta inspiração de fé, desta palavra, segundo a minha palavra de autoridade, em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a nossa fé, eu quero ordenar esse demônio, esse espírito das trevas, a esse espírito que está atuando no nosso Brasil, contra as vidas das mulheres, espírito de feminicídio. Eu quero dar uma ordem agora, no nome do Senhor Jesus, em toda a parte do Brasil, que sejam os anjos do Senhor, possam descer agora em escalada, milhares de anjos, comecem a descer agora em escalada, descer em uma autoridade poderosa, acorrentando, amarrando todas essas entidades das trevas, esses demônios que receberam ordens para exercitar a matança de vidas, de mulheres, em todas as classes sociais do nosso Brasil. Essas entidades sejam acorrentadas, sejam presas, amarradas, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver agora pelos nossos dias, pelos nossos anos, a diminuição, a amarração desses demônios e a eliminação dessas atitudes, porque esses espíritos estão invadindo as mentes dos homens, estão destruindo completamente pessoas que têm sonhos, pessoas que têm carreira, pessoas que têm vidas, pessoas que são gente boas, pessoas que têm um coração bom, mas que estão sendo infectados pelo vírus das trevas, pelo vírus do mal, pela força maligna, serão libertas em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo libertação na vida dessas pessoas, e ordeno que todos esses demônios, todas essas entidades que receberam ordens para operar dentro desse circuito, eles sejam acorrentados. Os anjos do Senhor descerão sobre a terra, descerão com esse propósito, descerão sobre a ordem da minha palavra, acorrentarão, e nós veremos o nosso Brasil, os resultados, a partir de hoje, desta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, esta fé, esta palavra que vai exercitar, que você precisa exercitar e que você vai viver na sua vida, e o poder de Deus vai ser operante de uma maneira extraordinária, e coisas tremendas vão acontecer na sua vida, na sua família, na sua empresa, crescimentos espirituais, crescimentos financeiros, prosperidade em todas as áreas, porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é sobre esta palavra que eu profetizo nesta noite. E estão tirando vida das pessoas. Jovens, é triste, irmãos. É triste, meu amigo, é triste vermos, né, jovens que estão sendo levados a cativeiros, né, presos, acorrentados pelas drogas, pelos vícios, e as cadeias não têm mais, os presídios não têm mais espaço. E aqueles jovens, né? Uma certa vez eu tive a oportunidade de estar em uma praça pública pregando, e eu costumo dizer o seguinte, o ladrão, antes de roubar, ele foi roubado a sua dignidade, foi roubado a sua vida, a sua fé, o seu caráter, né? A sua liberdade de vida como ser humano foi roubado, e aí ele começa a roubar, a praticar, e aí é preso, é acorrentado, é lançado nas cadeias, nas prisões. Mas aí, por trás de tudo isso, existe uma força das trevas operando, né, e destruindo vidas, porque a Bíblia diz que o diabo, ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E as forças espirituais das trevas, ela faz isso com as pessoas. Mas a partir de hoje, se torne um evangelizador e comece a espalhar esse vídeo, esta palavra de fé, para 5, 6, 7 pessoas que você conheça, e que muitas pessoas possam ser alcançadas. E nós vamos estar desfrutando dos resultados desta palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém, querido? A fé efetiva, a fé que muda quadro, a fé que muda circunstância, assim como o profeta Elias determinou e mudou todo o ciclo operacional daquele povo. Eu quero também nesta noite, com esta mesma palavra, com esta mesma ordem,
ver a mudança acontecer no nosso Brasil. E esta palavra vai estar sendo pregada, esta palavra vai estar sendo falada. E muitos verão a glória de Deus descendo na vida das pessoas e o milagre acontecendo em nome de Jesus. Amém, querido? Estou sentindo realmente uma graça poderosíssima do Espírito Santo nesta noite, falando algo poderoso ao meu coração, que vai acontecer nesses últimos dias. Pessoas se levantarão, pregadores, homens de fé, homens de respeito, homens sinceros, homens que têm compromisso com a palavra de Deus, pastores que são chamados. Pastores que são chamados por Deus, ele tem responsabilidade. Pastores que são chamados, que têm chamado, são chamados por Deus e têm chamado de Deus, ele tem compromisso com a igreja, ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com a sua fé e ele dá exemplo de vida. Porque nós temos visto por aí muitos vídeos, até engraçados usando até IA, desmerecendo o caráter de um homem de Deus, de pastores. Mas eu quero dizer para você que pastor que tem chamado, que é homem de Deus, ele tem compromisso. E esses que você vê por aí pela internet, aprontando isso ou aquilo, com brincadeiras, com gracinhas, se esses não têm chamado, não são realmente pastores, não tem liderança pastoral, não tem chamado pastoral, e aí fica brincando pela internet, fazendo gracinha. O evangelho é evangelho de amor, de paz, de sinceridade, o evangelho de poder de Deus, que liberta, que salva e que opera milagres de uma maneira extraordinária, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, o que eu quero dizer nesse momento, para nós encerrarmos, sobre a autoridade do poder de Deus e do Espírito Santo. Guarde essa palavra, distribua essa palavra, viva a fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um abraço forte no seu coração. Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que o nome de Jesus seja glorificado e o poder de Deus possa invadir as casas, invadir as famílias, invadir o nosso Brasil, e vamos desfrutar do poder de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo nesses últimos dias, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigado a você que assistiu e ouviu esta mensagem completa e vai repassar para outras pessoas serem abençoadas. Beijo no seu coração e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua casa, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe.